Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Beatriz Chose para realizar leitura de um versículo da Bíblia. Lucas 18, 19. Zaqueu, o publicano. E, tendo Jesus encontrado em Jericó, aí passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, que era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Amém. 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 Estando presente a maioria dos senhores e das senhoras vereadoras, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito à primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, a realizar a leitura do expediente de hoje. Expediente de 27 de agosto de 2019. Ofício número 847 de 2019, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 725 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 848 de 2019, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 726 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Comunicação eletrônica do deputado estadual Fabiano da Luz, acusando o recebimento do requerimento número 458 de 2019 desta Casa de Leis. Ofício número 793 de 2019, do senador Esperidião Amin, em resposta ao requerimento número 647 de 2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 303 de 2019, do deputado estadual Nilson Berlanda, em resposta ao requerimento 714 de 2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 1028 de 2019, da Casa Civil, em resposta ao requerimento número 413 de 2019, de autoria do vereador Coronel Mário. Ofício número 34 de 2019, da Fundação Cultural de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 605 de 2019, de autoria da vereadora Camila Lima. Ofício número 20 de 2019, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em resposta ao requerimento número 591 de 2019, de autoria do vereador Paulinho Basílio. Projeto de lei número 98 de 2019, que declara de utilidade pública a cooperativa Cooper Ceasa Ouro Verde, de autoria da vereadora Norma Pereira. Projeto de resolução número 01 de 2019, que concede título de cidadã honorária a Maria Bertilha Giacomelli, de autoria do edil Coronel Mário. Ofício número 106 de 2019, da Coordenadoria Regional de Educação, em resposta ao requerimento número 807 de 2019, de autoria de toda edilidade. Ordem do dia para a segunda votação. Projeto de lei número 49 de 2019, que cria cargo no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Projeto de lei número 83 de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a alienar terrenos e da outras providências. Projeto de lei número 84 de 2019, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e adota outras providências. Projeto de lei número 97 de 2019, que autoriza a firmar contrato administrativo com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, APAI, e da outras providências. Para a segunda votação, projeto de lei número 66 de 2019, que concede alvará provisório de táxi. Projeto de lei número 70 de 2019, que concede alvará provisório de táxi. Projeto de lei número 93 de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar por interesse público, com ônus financeiro para o município, áreas de terras das matrículas número 35.380, 35.943 e 41.317 e da outras providências. Indicação.
Temos apenas uma indicação, a número 213 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Nilson Kochaski, secretário municipal de obras, a colocação de meio-fio na rua Emílio Schultz, próximo à residência número 1227. Era o que tínhamos. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, os colaboradores da casa, os canoenses que nos prestigiam nessa noite, os internautas, muito boa noite. Eu gostaria de me manifestar aqui sobre a resposta do secretário de Meio Ambiente, sempre muito rápido, muito ágil, muito eficiente. Eu fiz um requerimento no dia 12 de agosto, pedindo informações se era possível ter equipes trabalhando também nos finais de semana na limpeza e manutenção das praças, porque eles trabalham até sexta, e eu tenho visto sempre 4 pessoas aqui no centro da cidade trabalhando, e nos finais de semana as praças ficam numa situação caótica. Eu até outro dia fiquei constrangida que tinha umas pessoas turistas em Canoinhas, e a gente se orgulha muito disso, e estavam tirando o lixo perto do Barbacoa para fazer as fotos. Eu fiquei muito constrangida. E diante dessa situação e de outras, às vezes, domingo de manhã, principalmente, que eu dou uma caminhada pelo centro da cidade, e a gente fica constrangido com a quantidade de lixo que há nas ruas, apesar de ter um monte de lixeira. Às vezes eu tenho vontade de sair juntando aquele lixo e colocar dentro da lixeira, porque a gente tem umas praças bonitas e, infelizmente, esse lixo não desvaloriza os ambientes tão agradáveis que nós temos. Mas, infelizmente, a resposta só veio que o trabalho é feito de manutenção, que tem uma empresa que dá assessoria. Mas o que eu gostaria mesmo é que tivesse alguém que trabalhasse nos finais de semana, que é de extrema importância. Enquanto não há conscientização de que o lixo deve ser colocado no lixo, e a gente se surpreende, vereador Vilmar, que está ali aquelas cestinhas de bituqueiras aqui que o pessoal fez de PVC, e as bitucas vão para o chão. Você vê sacolas plásticas, o lixeiro está do lado, a sacola plástica vai no chão. Eu fico muito constrangida com isso. Nós temos que trabalhar muito com essa conscientização de lixo zero, lixo no lixo, enfim, cidade limpa e etc. e temos que fazer muitas campanhas. E o outro ofício é se existia algum programa para participar do lixo zero. Nós temos algumas empresas em Canoinhas que já estão adotando a questão do lixo zero. Nós, lá em casa, estamos também trabalhando muito com essa história de lixo zero, reciclar tudo que é possível. Eu já vi em vários municípios que as escolas estão fazendo campanha para coletar lixo. Esse óleo de cozinha, todas as escolas poderiam colocar um galão lá da GR, arrecadar óleo, que é transformar em dinheiro, e também arrecadar os plásticos, PET, papel, enfim, e fazer dinheiro do lixo, porque é uma alternativa, e até porque as crianças elas vão aprender a cuidar do meio ambiente e de uma forma que a escola tenha uma renda alternativa para prestar mais alguma coisa. Mas a resposta realmente veio aqui, que é feito no dia 5 de julho, campanha nas escolas, enfim. Mas, infelizmente, o nosso hábito ainda é aquele que o município tem pessoas que fazem a limpeza do município. Outro dia, umas pessoas jogando lixo no chão, isso não é uma vez nem duas, e eu falei, olha, derrubou a sacola. Não, eu não derrubei, é lixo mesmo. Falei, mas o lixeiro está lá na frente. Ué, e o município de Canoinhas não paga a pessoa para varrer a rua? E eu até na hora, indignado, eu respondi, tá, e se o varredor fosse você ou seu pai? Ou sua mãe? Então, nós temos que trabalhar com essa consciência, porque é muito triste a gente ver o lixo no chão. É muito triste mesmo, ele vai para a boca de lobo, traz problema sério, assoreamento do rio, enfim.
Mas eu acredito que há que se fazer campanhas e tem que adotar esse critério de lixo no lixo, campanha de reciclagem, e a gente percebe no lixo acondicionado nas ruas que as pessoas não classificam, não separam, não lavam. Eu fico agoniada quando vejo plástico no meio de resto de comida, isopor e tudo mais. Eu me desespero. Nós temos aqui um trabalho fantástico com a reciclagem de isopor. Nós temos a reciclagem de papel, de plástico. Então, talvez há que se fazer mais campanhas para que as pessoas saibam efetivamente que dia que o lixo passa, porque os carroceiros passam, mas não tem dia certo. O lixo lá em casa passa nas quintas-feiras de manhã, que passa a coleta seletiva. E daí eu coloco fora, ali por volta de 8h30, 9h, que a gente coloca fora. Exatamente para o pessoal da coleta seletiva também se sentir estimulado e encontrar o lixo, porque não adianta passar e não ter. Então, há que se fazer campanhas e campanhas, eu acho que só isso mesmo para conscientizar. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Gilmar Martins. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que se faz presente aqui esta noite. Senhor presidente, eu não pedi para redigitar aí uma indicação, mas ouvindo a vereadora Norma, gostaria que ficasse registrado aí uma indicação e logo após a secretaria poderia fazer a digitação. Se não está no projeto, ver a possibilidade de instalar lixeiras na rua onde foi aberta a rua da calçadão da Felipe Schmidt, onde é um trecho que transita muitas pessoas ali, onde tem lanchonetes e alguns restaurantes próximos ali, que se não está no projeto de instalar as lixeiras, que seja colocado, porque no dia de hoje, dentro de uns 40 minutos que eu tive parado ali observando, eu vi o volume de lixo sendo julgado ali, né? Havendo que não foi aberto ainda a liberação para o trânsito, mas os pedestres, é grande o movimento de pedestre ali, onde é jogado muitos lixos naquele trecho ali. Então, que seja efetuado esta solicitação aí para a Secretaria do Meio Ambiente, vendo da possibilidade de instalar as lixeiras assim que já deveria estar instalado, porque o movimento não parou, né? Então, e a questão do lixo é muito importante que se haja uma campanha, porque a gente percorre, tanto na área urbana hoje, dentro de alguns bairros que a gente passou aí, a gente viu montoeiras de lixo jogados, como garrafa PET, fraldas, né? Eu não sei porquê, mas o caminhão passa coletando e tem que jogar, às vezes, alguns terrenos baldio ainda, isso aí. Mais alguma inscrição? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, comunidade presente, que nos dão a honra e o prestígio, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, brevemente uma indicação. Foi procurado, uma senhora procurou essa Casa Legislativa, né, para reclamar a questão da rua Emílio Schultz. Eu já havia formulado um requerimento, aliás, uma indicação nessa Casa de Leis com relação à rua Basílio Minhuc, que infelizmente algumas ruas foram pavimentadas e não foram concluídas. Eu não sei quais foram os intervenientes que ocorreram para a não colocação do meio-fio, enfim, houve talvez problema na fiscalização, se houve problema com a empresa, mas não foram colocados alguns meios-fios, dentre as quais a rua Emílio Schultz. Então, eu estou formulando essa indicação ao secretário Nilson, na verdade, e também vou conversar com o secretário de Planejamento, porque o pessoal lá da Basílio Minhuc tinha me cobrado, e aqui as pessoas vieram na Câmara questionar essa questão. Então, o senhor que esteve à frente da Secretaria de Obras sabe que havia reclamações, principalmente porque algumas calçadas não estavam pavimentadas e quando chove, não tem meio-fio, pedras, sujeira vem para cima do asfalto, né? Acaba comprometendo a pista com sujeira, enfim. Então, em função disso,
né? Agradeço a funcionária Marli da Casa Legislativa por receber a senhora também e passar nessas informações. Então, estamos providenciando a indicação. Seria isso, muito obrigado. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas, membros da imprensa, só dentro dessa linha que a vereadora Norma Pereira colocou, talvez fosse interessante a gente conversar pessoalmente com o secretário e até com o pessoal responsável pelo itinerário do caminhão da coleta de reciclável. Eu vou dar um exemplo para a senhora, vereadora. Na minha residência, ele tem um determinado dia que passa, sem problema nenhum. Aquele dia é o dia do material reciclável, e ali ele é colocado e ele é coletado. Mas já no meu escritório, na Rua Duque de Caxias, ele passa no mesmo dia, na quinta-feira, se não me falha a memória, o caminhão que coleta o reciclável e que coleta o lixo orgânico. Então, há uma dificuldade, até conversando com algumas pessoas, há uma dificuldade, porque ele passa na parte da tarde do reciclável e no começo da noite o outro. As pessoas às vezes colocam ali, um coloca o reciclável, o outro coloca um lixo comum, sabe? Então, alguns detalhes talvez a gente tinha que conversar para dar uma adequada. Eu não sei se são em todas as ruas, vou falar da Duque de Caxias. Vou falar da informação que eu tenho lá e pelo menos é que eu recebi. E um outro detalhe é que talvez precisasse ser melhor divulgado essa situação, melhor trabalhado com as pessoas. Como é que faz porque nem todo mundo tem condição de deixar para colocar o lixo no determinado dia. Às vezes tem pessoas que colocam um dia antes, por exemplo, 2 dias antes. Então, como é que faz essa... nós temos situações de vários edifícios aqui. O lixo sai para a rua ali, muitas vezes ele sai sem estar separado, as pessoas acabam separando, mas como é que fica? Há a possibilidade de diferenciar? Tem alguma situação que possa ser colocado, por exemplo, em saco de coleta de cor diferente? Algo assim para facilitar. Tem muita gente que quer colaborar, mas assim, existe o trabalho é bem feito, está evoluindo, mas a gente poderia dar um passo a mais já nesse ponto. Então, dentro dessa linha, a gente poderia convidar o secretário para vir numa reunião das comissões, inclusive, até com a pessoa da empresa que cuida disso, ou alguém da prefeitura que seja responsável, a gente pegar algumas reivindicações da comunidade aqui, né? Por exemplo, algum material mais divulgado na imprensa ou nas escolas, um roteiro mais claro para todo mundo saber. Tem muita gente que não sabe como é que funciona a coleta. E aí a gente verifica que, como foi falado aquele dia, um percentual pequeno é coletado. Poderíamos coletar muito mais. Nem todo mundo é sugismundo, mal educado, como essas pessoas que jogam lixo na praça. Isso nem gente não é. A pessoa que joga o lixo na rua é uma pessoa sem educação. E a gente vê muito disso aqui. A pessoa que joga o lixo na rua achando que um outro tem a obrigação de limpar, isso deve fazer isso na casa dela também, é uma pessoa sem educação. Agora, são a minoria. A grande maioria, hoje, a gente verifica as pessoas cobrando atitude. A gente vê hoje a nossa juventude falando: olha, o senhor jogou o cigarro no chão aqui, isso não pode, isso é feio. A gente tem uma nova consciência. E essas pessoas que estão lá bebendo, jogando a latinha no chão, jogando tudo que é porcaria no chão, isso aqui a gente tem que chamar a atenção mesmo. Eu, quando vejo, chamo, porque essas pessoas elas têm que aprender um pouquinho, né? Pelo menos para que elas possam colaborar com a grande maioria, que são as pessoas de bem da comunidade. Mais alguma inscrição? Essa questão da coleta de lixo, ela é interessante. Eu acho que ela precisa ser ter uma reunião aqui na Câmara e ser melhor debatida. Primeiro, a coleta normal é 2 vezes por semana. A coleta seletiva é uma, que nem sempre coincide com esses mesmos dias, né? E às vezes, dependendo do bairro, coincide. E aí é uma outra situação. No bairro Campo da Água Verde, tem vários carrinhos que fazem a coleta do seletivo, né? Do reciclável, me perdoe, né? Do reciclável. Ocorre que algumas pessoas fazem a mistura dos dois e essas pessoas acabam, na busca, né, daquilo que é reciclável, acabam mexendo nas sacolas plásticas e aí o lixo se espalha pelo chão, né? É um dos problemas. A outra questão é que algumas famílias não têm onde armazenar
2 ou 3 dias o lixo dentro, né, do seu pátio, enfim, e acaba colocando 2 dias antes de passar a coleta. E aí, cachorros que estão soltos nas ruas acabam danificando, né, esse lixo, causando sério problema. Eu moro numa esquina e eu costumo fazer compra em um único mercado, é costume, né? Mas volta e meia tem na frente da minha casa sacolinha de outro mercado. Significa que não era o meu lixo, vereador Camila. Mas que alguém chegou ali e colocou fora, né? Eu só coloco nos dias, vai passar ao meio-dia da quarta-feira e ao meio-dia do sábado, eu coloco justamente nesse horário para não estar lá no chão. Qual que algumas pessoas chegam ali na minha caixinha e colocam. Agora, o que está faltando talvez seja essa divulgação, né? Ficar bem claro, olha, acostumem-se, né, que no bairro tal, na rua tal, na área central tal, é nesse horário, preferencialmente coloquem essas sacolinhas, né, para tentar amenizar esse problema. Agora, vereador Paulo Gnes, que no início da tarde eu estava caminhando aqui próximo da Casam, um pouco adiante, e parei para conversar com um amigo ali. De repente parou um carro. Minutos depois ele jogou a latinha de cerveja pela janela. Surgismundo, essa é a palavra, né? Como é que pode? Até quer tomar, tome em qualquer lugar, mas pelo menos leva o lixo de volta no centro da cidade aqui. Sabe, é um absurdo, é uma questão cultural realmente. O que nós podemos fazer, não sei se a sugestão do senhor é fazer um requerimento, chamando o secretário dessa casa, fazendo apenas um convite, chamando, de repente, a Serrana, né, que faz esse trabalho da coleta, tanto do reciclável quanto do lixo normal para vir a essa casa. Qual a sua sugestão? Eu acho que a gente poderia convidar o secretário para a gente ter uma conversa. A gente coletaria outras ideias e outras reivindicações e conversaria com o secretário no âmbito das comissões, até porque com aquela aprovação do projeto que proíbe o uso de animais para tração e para transporte de cargas, com certeza o município está buscando uma alternativa para poder viabilizar a questão dos catadores e não utilizar mais esse tipo de transporte. Quem sabe pudesse ser feito um itinerário alternativo para os catadores, porque nós temos o horário, vamos pegar o exemplo, Rua Duque de Caxias, quinta-feira, reciclável, com o caminhão da Serrana. Mas quem sabe se na terça ou na quarta, em algumas ruas, tivesse um itinerário alternativo que os catadores também soubessem, olha, ali naquele dia vai ter material para coletar. Porque o que acontece hoje? Ele passa na frente de uma residência, vê os sacos colocados lá fora de lixo ou de material reciclável, acaba pegando ali o que ele entende e, de repente, vou dar uma olhada se aqui não tem mais alguma coisa, e abre ali e acaba dando essa mistura que o senhor falou. Então, quem sabe os catadores pudessem também se beneficiar, porque saberiam que teriam um itinerário também para eles. E isso ajudaria na questão do meio ambiente também. E talvez esse calendário fosse afixado lá na Associação dos Catadores, né? É uma possibilidade até de auxílio aos nossos catadores. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor. Passamos ao grande expediente. Solicito à primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Sim, vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade presente, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, meu cordial boa noite. Senhor presidente, eu estou fazendo uso da tribuna nesse momento porque eu fiz a apresentação de um projeto de resolução número 001/2019 que concede título de cidadã honorária à professora doutora Maria Bertília Ros Giacomelli. Seria até desnecessário, vereadora Norma, eu vir a essa tribuna para falar da professora Maria Bertília. Mas, quando eu estava escrevendo a sua biografia, vereador Paulo, nós que trabalhamos fora de Canoinhas e acompanhamos muitas pessoas na comunidade, eu falo com muita propriedade que poucas pessoas vieram a esta cidade e desempenharam atividade com
com tanto comprometimento pelo bem-estar do município de Canoinhas com a professora Maria Bertilha. Conversei com professores do IFSC, eu já venho acompanhando há um certo tempo todo o trabalho que é desenvolvido, toda essa luta que está sendo desencadeada, claro, por muitas mãos, mas principalmente na conquista dos cursos superiores. Então, de uma forma bastante breve, eu vou fazer a leitura de parte da biografia da professora Maria Bertilha, porque é muito extensa, mas é importante dar conhecimento à nossa comunidade e por que eu decidi apresentar esse projeto de resolução. Maria Bertilha Oz Giacomelli nasceu em Florianópolis em 10 de setembro de 1961, filha de Vitorino Antônio Oz e Mariana Neck Oz. Possui licenciatura em Química pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É mestre em Química Inorgânica e doutora em Química Analítica pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Foi professora da UFSC, da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e da Rede Estadual de Ensino. Ingressou no Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, em 2003, como professora do curso técnico de meio ambiente do campus Florianópolis. Foi coordenadora do curso técnico de meio ambiente, coordenadora de pesquisa e diretora de pesquisa e pós-graduação do IFSC Santa Catarina. Em 16 de abril de 2009, foi empossada como diretora-geral do IFSC Campus Canoinhas, função que desempenha com maestria até a presente data. No dia 18 de fevereiro de 2011, o Instituto Federal de Santa Catarina inaugurou o seu primeiro campus na região do Planalto Norte catarinense. Com 62 mil metros quadrados, o campus de Canoinhas conta com 17 laboratórios, 12 salas de aula, além de uma fábrica e salas administrativas. Uma solenidade com a presença de aproximadamente 400 pessoas marcou a entrega do campus à comunidade. Atualmente, o campus oferece cursos de qualificação profissional, técnicos integrados ao ensino médio, técnicos concomitantes, cursos superiores de tecnologia e pós-graduação lato sensu. A história da instalação do IFSC em Canoinhas tem uma relação direta com a dedicação, o desempenho, o comprometimento da professora Maria Bertilha, uma entusiasta que, juntamente com sua equipe extremamente qualificada, implantou ensino técnico e superior gratuito e de qualidade no município de Canoinhas e região, sendo uma referência positiva no Estado e no país. Maria Bertilha sempre demonstrou um comprometimento muito grande com Canoinhas e região, muito além das suas atribuições funcionais, pois pautou sua vida em lutar não apenas por seus interesses pessoais, mas também pela cidade de Canoinhas e por sua população, onde escolheu para viver junto de seus grandes amigos e familiares. Por fim, através de todas as ações, tornou-se pessoa importante na história e no progresso de Canoinhas e região, razão pela qual reúne suficientes predicados para ser outorgada com o título de cidadã honorária de Canoinhas. Maria Bertilha, provavelmente, neste final de ano, haja eleição e ela não concorra mais ou não esteja mais à frente do IFSC. E nós não poderíamos, como representantes do povo de Canoense, perder essa oportunidade de prestar essa homenagem. Ante o exposto, eu fico no aguardo de uma apreciação favorável dessa matéria. Eu sei que todos os senhores conhecem a história do IFSC, da professora Maria Bertilha. Deixo aberto também a todos os senhores edis, se eventualmente alguém quiser assinar junto a esse projeto de resolução, porque nós temos que ser pródigos em elogiar, nós temos que ser prudentes em criticar. Muitas vezes é difícil você prestar uma homenagem a uma determinada pessoa em detrimento de muitas pessoas que também contribuíram com o município. Mas a gente sabe, e eu testemunhei a garra da professora Maria Bertilha, e nada mais justo do que conceder essa honraria a ela. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor vereador, me permitam uma parte? Pois não. Eu gostaria de lhe parabenizar pela iniciativa. Eu, particularmente, eu sou uma admiradora incondicional da Maria Bertilha. Ela transpira energia, transpira vontade de realizar, e o envolvimento que ela faz, a forma com que ela compromete os colaboradores daquela instituição
com a sociedade e a forma com que eles tratam os alunos e para que eles sejam comprometidos com eles mesmos e acreditem neles. Porque de nada adianta você estudar e não acreditar em você mesmo. E o que eu percebo naquela instituição de ensino é que todas as pessoas que vão lá fazer o curso são raras as que não concluem e são raras as que não saem de lá com o sonho, com o ideal. Isso é uma verdadeira instituição de ensino. Se nós olharmos o mapa do estado de Santa Catarina, e a gente vê que lá para o oeste, lá para o sul, onde até tem representação política, é cheia de ensino gratuito em toda a região. E se olharmos nós aqui no Planalto Norte, só está o IFSC ali em Canoinhas, isolado. E ela com uma garra veemente para ampliar os cursos, para ela ampliar, ela só não foi além por falta de recursos, efetivamente. E o que nós até estamos pleiteando nessa casa e que enviamos para que os deputados não cortassem o 30% para a nossa região, porque nós estamos começando agora, e nós somos uma região que é a única instituição do IFSC que tem aqui no Planalto Norte. E a vontade dela até de ampliar os cursos itinerantes na região e tudo mais, mas para tudo isso precisa de recursos. Eu acho que é justo, é merecido. Eu gostaria, sem sombra de dúvida, de assinar consigo essa resolução. Acredito que ela merece mesmo, e até eu falo assim que o dia que ela entrou lá no escritório para pedir apoio financeiro para fazer a drenagem do solo, que ela foi aqui nas empresas, e eu naquele momento eu não estava com o Francisco. Quando ela saiu, o Francisco me chamou lá e ele falou assim: Norma, eu estou doando X para o IFSC, que essa mulher veio aqui, ela tem o teu jeito, ela tem uma garra especial e ela inspira confiança, e eu vou acreditar nela que ela vai fazer a diferença no Planalto Norte. E realmente ela fez a diferença e passou por um problema de saúde, e graças a Deus ela foi muito abençoada, porque orações não faltaram para que ela superasse. E é que ela tem um propósito ainda de trazer o curso de engenharia civil para cá, e o sonho dela de ter um ginásio de esportes, um laboratório de agronomia, e com certeza ela terá todo o nosso apoio para que isso seja viabilizado, e Canoinhas e região merecem que a gente tenha essa instituição de ensino aqui e ela homenageada. Parabéns e obrigada por ter tomado essa atitude já nesse momento. Vereador Coronel Mário, eu só não me recordo quando que nós começamos a tratar nessa casa da questão do Instituto Federal. Foi no primeiro mandato do ex-prefeito Liberto Weiner. Mas nós tivemos, vereador Paulo Grins, que eu lembro, né, nós tivemos várias oportunidades, em várias oportunidades, reuniões, e foi quando a gente conheceu a Maria Bertilha. Até lembro que numa caminhada que nós estivemos lá junto com deputado Décio Lima, deputada Ana Paula Lima, isso já faz tempo, né, talvez, né, as pessoas não lembrem, mas até o ex-prefeito Roberto provocou-a, dizendo que uma das coisas, além dela instalar o Instituto Federal aqui em Canoinhas, trabalhar muito para isso, né, e que o senhor prefeito ia oportunizar ela todas as condições, também gostaria que ela arrumasse um namorado aqui em Canoinhas. Foi a fala naquele dia que acabou ocorrendo. Então, desde aquela época, a gente já conhece, né, todo o trabalho feito pela Maria Bertilha, e é mais do que justa essa homenagem. Então, dessa forma, eu também gostaria muito de assinar esse requerimento, né, com a vossa concordância. Mais alguma inscrição? Para o uso da tribuna? Não havendo mais inscrições, passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidowski. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, internauta, imprensa. Boa noite a todos. Senhor presidente, solicitando para incluir na ordem do dia, para a primeira votação, do projeto de lei 095 de 2019, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a cobrar pela inscrição da corrida rústica dos 108 anos do município de Canoinhas e da outras providências.
Essa é uma inscrição no valor de R$ 30, onde R$ 5 é para inscrição e 25 será doado à POCA. Então, se o senhor puder colocar em apreciação do plenário para que nós possamos votar em primeira votação nessa noite. Muito obrigado. Só lembrando que essa ação vai ocorrer no final de setembro, porém a necessidade de que aprovemos ainda no dia de hoje em primeira votação é por conta da cobrança, né, das inscrições. Se nós deixarmos para votar na semana que vem e aí aprovarmos, a fundação terá essa dificuldade. Eu coloco em discussão a proposição do vereador Vilmar Sidosky para a inclusão na ordem do dia de hoje do projeto de lei 95/2019. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a inclusão para a ordem do dia de hoje em primeira votação, projeto de lei 095/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 49/2019 com emenda modificativa que cria cargo público no quadro pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Segunda votação, projeto de lei 49/2019. Coloco em segunda discussão projeto de lei 83/2019, que autoriza o Executivo Municipal a alienar terrenos e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo... Do FROAB. Do FROAB. São 18 lotes para aquelas famílias lá do loteamento Choia. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 83/2019. Coloco em segunda discussão, projeto de lei 84/2019, que abre crédito adicional através do superávit financeiro e adota outras providências. Crédito no valor de R$ 1.036.976 para diversas secretarias. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 84/2019. Coloco em segunda discussão, projeto de lei 97/2019, que autoriza a firmar contrato administrativo com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, APAI, e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em segunda votação, projeto de lei 97/2019. Coloco em primeira votação projeto de lei 66/2019, que concede alvará provisório de táxi. Projeto de autoria da vereadora Norma Pereira. Fica concedido alvará de funcionamento provisório de ponto de táxi no ponto 4, localizado no Alto das Palmeiras, na Praça João 23. Para Adir Pinto de Almeida. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Eu Sidosky. só quero me abster do projeto 66, o que está em pauta, e o do projeto 70, já antecipar que eu quero me abster desses dois votos. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação, projeto de lei 066/2019, que concede alvará provisório de táxi, com abstenção do vereador Vilmar Sidosky. Coloco em primeira discussão, projeto de lei 70/2019, que concede alvará provisório de táxi, projeto de autoria do vereador Paulinho Basílio, para Odair José de Almeida. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 70/2019,
2019, que concede a vara provisória de táxi, com abstenção do vereador Vilmar Sidosky. Coloco em primeira discussão projeto de lei 093/2019, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar por interesse público, com ônus financeiro para o município, áreas de terra das matrículas 35.380, 35.943 e 41.317 da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, eu ontem, durante a reunião das comissões, fiz uma leitura do projeto como um todo e queria destacar alguns pontos aqui. Há um pedido de várias pessoas da comunidade. Esse projeto veio acompanhado de solicitações. É um projeto de uma área para abertura de rua, né? Isso tem que ficar desde já destacado. Então, houve um pedido de pessoas da comunidade para que seja aberta essa determinada rua. E essa área foi previamente avaliada pela uma comissão municipal composta por pessoas de credibilidade da cidade, com conhecimento tanto do mercado imobiliário quanto da nossa realidade local. Então, quero aqui desde já manifestar o meu voto favorável e faço essa explicação, porque normalmente quando envolve projeto de desapropriação, a gente acaba depois recebendo algum questionamento: mas eu não vi o debate sobre o projeto. Mas quando o projeto veio, assim como quando vieram outros de desapropriação, ele veio já com informações suficientes para o esclarecimento. Às vezes o debate ele quase que fica esvaziado em razão de não haver determinada dúvida. Mas nesse ponto eu queria destacar que é para uma abertura de rua, atendendo um pedido da comunidade, e o preço, não sou especialista na área, mas o preço que foi avaliado por essa comissão, na minha visão, inclusive está abaixo do preço de mercado. Se eu tivesse uma área ali naquela região, eu não venderia por esse preço. Então, isso me dá convicção para poder votar favoravelmente ao projeto. Continua a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 93/2019. Coloco em primeira discussão projeto de lei 95/2019, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a cobrar pela inscrição da corrida rústica 108 anos de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, o vereador Vilmar Sidosky, líder do governo, quando fez o pedido de inclusão na pauta, já explicou a situação da cobrança e a destinação dos valores. Eu queria aqui tecer alguns comentários a mais. Quem participa e quem acompanha esse tipo de evento sabe que o valor cobrado em muitos lugares é, inclusive, bem superior ao valor que está sendo pleiteado aqui, que é R$30. Desses R$30 de cobrança, R$25 vão ser destinados para a POCA. Ano passado foram destinados para a PAI. Ano que vem, com certeza, uma outra entidade vai se habilitar. Então, novamente, eu até peço desculpa por estar utilizando novamente a palavra, mas daqui um pouco a gente vai escutar amanhã que os vereadores autorizaram a cobrar para a corrida rústica, que podia ser organizada gratuitamente. A gente tem agora, nesse ano, diversas pessoas aí que acham que o planeta começou ontem, que o mundo começou ontem, que Canoinhas começou ontem, e que eles vão contar historinha para tentar ganhar uma eleição. E daí qualquer coisa que a Câmara aprova, tem uma meia dúzia que é sempre contra. Se o dia estiver bonito, se falar o dia estava bonito, eles vão dizer: não, o vereador está maluco, o dia estava feio, e assim por diante. Um exemplo. Mas não é assim que se ganha eleição. A eleição se ganha com trabalho, como todos que estão aqui assim o fizeram e ganharam. E o trabalho não é o trabalho de um dia para o outro, é o trabalho de uma vida. O trabalho de uma vida das pessoas. Então, a Câmara ela não está impondo uma taxa de R$30 para ninguém participar da corrida rústica. A Câmara está colocando um valor que vai ser R$5 para o custeio da despesa e R$25 de ajuda para a POCA. Ajuda real para a POCA. Não aquela ajudinha que às vezes as pessoas aí querem alegar que fazem de vez em quando só para tirar uma foto e pôr no Facebook. Ajuda real, como inclusive muita gente faz e nem aparece. Então esse é o objetivo dessa taxa, é isso.
Estimula, é um custo barato, é um custo baixo, porque tem o custo da organização, vai permitir que as pessoas participem e ainda vai ajudar uma importante entidade. Eu não sei se há necessidade, poderia ser feita a leitura na íntegra do projeto de lei, se houver necessidade. Não havendo necessidade, Gostaria só de... com a palavra, vereador Coronel Mário. Em função da fala do vereador Paulo Glinski, eu só gostaria de complementar. Participei ano passado, inclusive, da premiação e de conversa com o gestor Josemar Jubanski, o gestor da pasta de esportes do município. E ele me justificou, inclusive, não só a questão do repasse para a APOCA, mas que esse circuito de corridas que ocorrem, não só em Santa Catarina, como nos outros estados da federação, existe sempre uma taxa. E aqui é mínima. Não houve, segundo ele, e eu estava acompanhando inclusive a premiação, a corrida, não houve nenhuma reclamação com relação a isso. Até porque, como muito bem o senhor frisou, né, a maior parte do recurso arrecadado vai para uma instituição. Né, mas é importante o senhor frisar isso, porque realmente, no passado, quando foi aprovado, esse projeto na primeira vez, algumas pessoas questionaram. Mas questionaram como o senhor colocou, rede social, enfim. Não buscaram a informação na fonte, seria aqui na Casa de Leis, ou através do SAPL, para consultar o projeto. Né, mas são palavras do Josemar, que é o gestor, que foi muito bem aceito pela comunidade que participa dessas corridas. Seria isso, muito obrigado. Continuando a discussão. Não havendo mais vereadores que querem discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em primeira votação projeto de lei 95/2019. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 825/2019, de autoria do Edil Coronel Mário. Quer que seja encaminhado o ofício ao senhor Gilberto dos Passos e ao senhor Osmar Liskovski, secretário municipal de Educação, solicitando informar se existe previsão para a instalação de um centro de educação infantil na antiga escola Evaldo Dranca, na localidade de Barra Mansa, ou qual a destinação prevista para a escola que foi desativada. Tal solicitação justifica-se para fundamentar decisão de voto no projeto de lei que tramita nesta casa. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, o requerimento ele é autoexplicativo, talvez desnecessário comentar mais aprofundada a questão, porém eu tomei conhecimento ontem, né, até através da sua manifestação, de uma possibilidade de instalação de um CI, e em conversas com algumas pessoas da comunidade também me falaram que não havia esta previsão. Então, nada mais concreto que o próprio secretário de Educação, professor Osmar, informar essa Casa de Lei se existe, até porque não se, como discutimos nas reuniões de comissões, não queria polemizar voto, enfim, sem essa devida fundamentação. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Na verdade, se faz necessário a instalação no CI na comunidade da Barra Mansa. Primeiro, a vereadora Beatriz já falou isso, hoje todos os nossos produtores de tabaco, produtores de fumo, obrigatoriamente eles não podem levar seus filhos, né, junto à estufa, enfim, para esse trabalho. Vereador Vilmar, o que esses pais vão fazer com essas crianças? Né? A gente sabe que tem a questão, né, do trabalho infantil, tudo isso tem que ser atentado para essa lei, etc. Mas essa é a grande oportunidade que nós temos de que o Executivo trabalhe nessa situação. Se hoje não há essa possibilidade, que se busque uma condição de haver. Porque ele vai atender as crianças da Barra Mansa, da Serra das Mortes, do Paiol Novo, do Taquarizal, do Campo dos Pontes, do Campo dos Banhos, da Campina dos Ribeiro, da Fazenda Evasa, de toda aquela região. Quem sabe, né, nós temos ali a questão da Rua dos Partos, é uma oportunidade que nós temos. Nas outras comunidades, na Santa Bárbara, há um CI. Aí, esses dias eu questionei o secretário de Educação, em que as crianças da Serra das Mortes para trás são diferentes dali para cá. Esse é o questionamento. Então, essa é a oportunidade que nós temos, né,
de que o executivo pense com mais carinho. Ah, tem a questão da folha, tem a questão disso, a questão daquilo outro. Esse é a obrigação do executivo trabalhar nisso. Se não dá para esse ano, que dê para o meio do ano que vem, enfim. Essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo, vereador Coronel Mário, né, de que essa comunidade seja atendida também. Os filhos dos agricultores, dos plantadores de fumo da Serra das Mortes para diante, para lá, não são nem melhores, mas nem piores que os demais filhos dos nossos agricultores. Por isso, entendo, vereadora Norma, que esse é o momento de que nós podemos usar esse momento aqui também para que haja a implantação desse CI. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, parabenizar o vereador Coronel Mário pelo requerimento e dizer que, dentro da fala que o senhor mencionou, essa reivindicação do ICIs é uma reivindicação antiga, mas que começou a andar alguns anos atrás. Eu me recordo quando foi instalado no Salto da Água Verde, foi um projeto piloto que não tinha até, inclusive, muita perspectiva, porque, inclusive, foi alugado ali uma residência, num primeiro momento, para fazer um projeto piloto. E essa questão do CI rural é um grande clamor do interior. É um grande clamor porque há uma dificuldade enorme hoje. Há a impossibilidade do pai ter os seus filhos próximos ao local onde está trabalhando, ali por toda essa questão que já foi colocada pelo senhor, a vereadora Beatriz colocou esses dias, correndo o risco de estar respondendo um processo porque seu filho está ali próximo ao local de trabalho. Então, é uma situação bastante complexa. Hoje não é mais como era uma época atrás. Então, dentro dessa mudança, aonde ficarão as crianças com segurança e tendo toda a condição? No ICIs. Esse é um caminho que não tem mais retorno, tem que ser investido em ICIs. Claro que todas as regiões merecem e precisam. O que precisa, talvez, ser elaborado é uma expectativa, um planejamento de quantos ICIs seriam realizados nos próximos anos e em que lugar. De repente, contempla uma localidade por distrito, até poder atender a grande maioria. Até porque eu fiquei bastante preocupado quando foi mencionado esses dias a questão que o ensino médio poderia vir para o município em 2024. Fundamental, perdão. Então, tem toda uma questão estrutural também, né, que vai, com certeza, demandar um planejamento para não ter risco de não poder atender a demanda com a qualidade que é necessário, né? Então, dentro dessa linha, tem que ser feito o estudo também, porque tem o recurso para uma determinada situação e tem o recurso para outra. Mas um recurso não é suficiente para atender nenhuma situação, assim como o outro não é para atender a outra. Tem que ter um planejamento que não é um planejamento desse governo ou do próximo, é um planejamento a longo prazo. O município é extenso, diversas localidades e com todas elas necessitando dessa situação. Continuando a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam o requerimento 825 para 2019, permanece como se encontra. Está aprovado em votação única o requerimento 825 para 2019. Mais algum requerimento? O vereador Gil Baiano propôs no início uma indicação com relação à instalação de lixeiras, mas eu até entendo que talvez deveria ser um requerimento. Primeiro, que o senhor vai estar indagando se já existe o projeto, né? É uma questão de um questionamento. E a segunda, em não existindo, que se faça, que se proceda a essa instalação de lixeiras o quanto antes. Então, eu indago Vossa Excelência se podemos transformar em requerimento. Eu só gostaria que o senhor assessorasse a nossa assessora legislativa para proceder à redação do requerimento. Está em discussão o requerimento verbal proposto pelo vereador Gil Baiano. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento verbal sob o número 826/2019. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Vereador Paulo Glinski. Com a palavra, vereador Paulo Glinski.
Senhor presidente, só fazer uma colocação breve sobre alguns questionamentos que circularam hoje, inclusive nas redes sociais. Ontem, quando da fala de Vossa Excelência e da vereadora Thelma, foi feito um comentário com relação à ausência de CND do Hospital Santa Cruz. Foi mencionado que é um projeto na Assembleia Legislativa que tenta tornar inexigível essa certidão negativa para o repasse de recurso estadual para os hospitais filantrópicos. Só para fazer um comentário. E foi mencionado aqui, de forma correta, inclusive, de que essa certidão já não existe há muito tempo e que é feito o repasse de recurso há muito tempo. Bom, eu queria fazer aqui uma colocação. A certidão negativa do hospital, vereador Norma, me falta a memória para dizer desde quando não tem, mas ousaria dizer que nos últimos 20 anos não teve. Talvez um pouco mais, um pouco menos, pedindo desculpa para a comunidade, para a direção do hospital e para o hospital se eu estiver falando algo incorreto. Mas, pelo histórico que eu acompanho aqui, mais ou menos isso não tem a CND. Não só o Hospital Santa Cruz, a grande maioria dos hospitais filantrópicos. E isso impede o recebimento de determinados recursos. Quando nós falamos que antes podia, nós falamos que antes podia pagar o serviço que é prestado. Nós não estamos falando em subvenção gratuita. Essa a União não vai mandar. Se não tiver CND, a União não manda. Se o Estado tiver a legislação e conseguir mandar alguma subvenção estadual sem a CND federal, ótimo. Isso já não estava acontecendo. A subvenção estadual já não vinha. Quando vinha, tinha que vir naquele sistema via prefeitura, via fundo e tudo mais. O que foi falado ontem é o pagamento de serviço prestado. É o pagamento de serviço prestado. Então, eu, por exemplo, eu vou num determinado comércio e faço uma compra. E semana que vem, na hora de pagar, eu vou lá e digo, viu, eu não vou pagar o senhor porque o senhor está com a sua empresa no Serasa. É um exemplo simples, mas é isso. O que a gente foi mencionado ontem para as pessoas que criticaram sem saber é que nós falamos que o Estado, com irresponsabilidade também, porque atrasou várias vezes, teve que ser corrido atrás para cobrar, mas é esse o pagamento que a gente fala. É essa a situação. Ninguém está falando aqui que... Claro que o projeto de lei, eu imagino que vai tornar inexigível essa CND para subvenção estadual. Que bom que aprove, que bom que venha subvenção estadual. Mas até lá, é o pagamento que a gente está falando. Só para fazer uma colocação, porque... mas antes podia, agora não pode, então antes fazia errado. Não, então não presta o serviço também? Se for para não receber, não presta o serviço, por exemplo? Pode não prestar o serviço? É humano não prestar o serviço? É ético não prestar o serviço? Então, essas situações têm que ser analisadas aí antes de se questionar um comentário correto que foi feito ontem pela vereadora Thelma, pelo vereador Célio, com a colaboração do vereador Paulinho, se não me engano, que falou do projeto de lei do deputado Cobalcini também. Mas... Vereadora Norma Pereira. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Diante da fala do vereador Paulo Glinski, muito feliz na sua colocação, efetivamente o hospital, a gente sempre fala que o hospital recebe pelo serviço que ele presta. O hospital não recebe verbas para prestar serviços. Com o tempo, foi se inscrevendo em vários programas, UTI, IAC, porta de entrada, enfim, e ele recebe pelo serviço que ele presta. Então, isso é um equívoco de achar que o hospital recebe. Essas subvenções, claro que elas são importantes, porque o hospital ele não recebe dinheiro, por exemplo, para comprar roupa de cama, para comprar cobertores, para comprar alimentação. Ele ganha aquela diária lá do SUS de aproximadamente R$20 para dar hospedagem para um paciente SUS. E ainda tem o limite do teto lá, que se ele faturar... o limite é R$172 mil. Então, a gente está batalhando também pelo extra-teto. Se faturar além disso, é limitado a 172 mil e uns quebradinhos lá, que eu não me recordo. Mas eu acabei de receber do Reinaldo, do presidente do hospital, que o hospital está com
certidão negativa de débitos estaduais e municipais. O que prejudica o HSCC e todas as outras certidões, ele tem vigilância sanitária, os programas de controle de infecção hospitalar, tudo funciona perfeitamente. É a federal, porque a federal, antes do hospital ter os SEBAS, ele tinha o PIS, COFINS sobre o faturamento e o INSS patronal, que gerou aquela dívida monstruosa que está se discutindo na justiça até hoje, como muitos outros hospitais, que é totalmente inviável, é uma dívida com a União exclusivamente. E isso está se discutindo. Então, a partir do momento que ele teve os SEBAS, ele não tem mais essa tributação sobre... Imagine, ele além de receber esse valor irrisório do SUS, ainda tinha o COFINS, que era 2% sobre o faturamento, e 0,65% de PIS, e 20% de INSS sobre a folha de pagamento. Então, é insustentável e é inviável. E a gente quer que ele tenha uma boa estrutura, que ele funcione, que a gente consiga melhorar a tabela do SUS e tudo mais. Mas é importante essa colocação, porque, efetivamente, isso tem que ser muito esclarecido. Porque, realmente, é difícil administrar. Nós estamos lá com campanhas para toalha de banho, toalha de rosto, precisa comprar aquele tecido que é 100% algodão para roupa de cama e para fazer os LAP, vereadora Thelma, lá para UTI, para o centro cirúrgico, aliás, para o centro cirúrgico não para UTI. E ontem, na reunião de ontem, o diretor-presidente da Canoinhas de Papel estava lá doando toalhas e tantas outras coisas, tentando para resolver, para que o hospital realmente continue atendendo com qualidade e que nós precisamos, porque é o único da região. Tá? E é muito importante deixar isso claro, e quanto mais a gente explica, que as pessoas tirem realmente as dúvidas e acreditem na instituição que é nossa, e que no momento que a gente precisar, é ela que vai salvar a nossa vida. Seria isso. Mais algum vereador? Não, senhor. Agora, eu só gostaria de fazer um questionamento. Se só está faltando CND federal, impossibilita o repasse? Porque se a questão é apenas a CND, e se ela tem a municipal, porque não é o município que vai repassar, mas se ela tem a CND estadual, aí tudo que nós dissemos ontem, daí é uma outra questão ainda. É realmente não querer repassar. Né? E eu creio que o professor Reinaldo, o presidente Reinaldo, ia passar uma informação correta. Então, realmente, agora eu não sei o que esse povo vai dizer, tendo a CND. Deixe eles falarem, né? Porque tudo que a gente falar, eles vão dizer, se a gente falar que é bonito, eles vão dizer que é feio. Se disser que aquele rapaz é magro, é gordo, enfim. E agora? Eles com a palavra. Mais algum vereador? Não, senhor. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para a próxima segunda-feira em horário regimental.